Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! O seu pai mudou a minha vida. E eu falei isso pra ele aqui. Eu mandei pra ele uma crônica em 2019 no e-mail dele, que era o São Paulo odeia o São Paulino. Em que eu falava do São Paulo naquela fase tétrica de gestões absurdas, gastos e resultados esportivos vergonhosos, etc. E o seu pai publicou. E o seu pai, é muito chovendo molhado, é o Olimpo da crônica esportiva brasileira e tal. Você mandou pra ele publicar? Mandei. Tá. Mandei por e-mail. Eu falei, Juca, escrevi uma crônica aqui, não sei se você gosta tal, mas assim, vê se faz sentido. E ele publicou. E por causa essa crônica viralizou, assim. As pessoas começaram a citar essa frase, São Paulo odeia o São Paulino. Por causa dessa crônica, o Plihal começou a me seguir, o Tirano começou a me seguir, o Arnaldo começou a me seguir. E eu ganhei alguma visibilidade nesse meio esportivo. Te deu um impulso, entendi. Porque eu não sou jornalista, né? Eu sou advogado e publicitário. E o futebol é uma paixão absolutamente avassaladora. Mas assim, ele me deu um espaço ali. E aí eu comecei a ganhar seguidores, 1.000 seguidores, 2.000, blá, blá, blá. E por causa disso, por causa dessa abertura que o Juca deu, e aí eu fui, evidentemente, escrevendo mais, e ele foi publicando sempre. Inclusive, eu escrevi uma vez contra o VAR, que eu sou abomino o VAR, com tudo de mim. Mandei pra ele uma crônica que eu adorava do VAR, ele falou, cara, eu sou muito a favor do VAR, eu não vou publicar. Eu falei, lógico. Conflitos éticos, mas todas as outras ele publicou. E assim, eu sou muito grato. Eu falei pra ele, e ele rechaçou isso quando eu falei, Juca, você mudou a minha vida, não é nenhum exagero dizer. Se eu comentei jogo da Libertadores na Paramount Plus ano passado e esse ano, eu tô comentando o jogo, comentei final do Paulista, foi por causa do seu pai, cara. Tipo, foi por causa dele. Ele é um personagem central de uma transformação que me deixou, que faz essa minha vida ser muito mais feliz do que ela seria se não houvesse o seu pai. Que bom, cara, que bom. E eu estudei com o Felipe, né, seu irmão também, enfim. Eu queria saber de você como que é, e eu imagino que já tenha respondido essa pergunta algumas vezes, mas como que é ser filho do Juca, não o jornalista brilhante, como é ser filho do Juca e quais são as coisas que o seu pai continua te inspirando assim permanentemente? Eu queria entender como filho, como é ter um pai como esse agora que tá chegando o Dia dos Pais nesse domingo. É tranquilíssimo falar sobre isso, gostoso até falar. Nós temos uma relação maravilhosa, sempre foi assim. Ele é o principal responsável indiretamente pela minha escolha profissional. Então eu, por causa dele e por causa da minha mãe também, em uma escala um pouco menor, a minha mãe não é jornalista, mas ela trabalhou quase a vida toda dela, a carreira toda dela, na Editora Abril, no departamento de documentação. Se você pensar numa era pré-internet, era a memória ali da Editora Abril, o lugar ao qual todas as publicações que a Abril tinha recorriam quando precisavam de dados quaisquer. Então eu vivi muito quando criança e adolescente esse ambiente. Então eu ia para a redação da Placar, que meu pai dirigia nos domingos à noite, porque eu estudava à tarde na segunda-feira e podia ficar lá até a revista ser fechada. E a gente saía para comer pizza de madrugada, eu achava aquilo o máximo. Eu ia para a Editora Abril com a minha mãe e ficava lá respirando aquele ambiente editorial, digamos assim. Eu também encontrava de vez em quando amigos do meu pai na casa dele ou na casa deles, no caso de amigos mais próximos, e era um ambiente de uma festa de aniversário que tinha outros jornalistas, atores, cantores, modelos. Era uma coisa que eu olhava e falava, cara, esse é o tipo de vida que eu quero ter. Mas acima de tudo, quando ele começou a trabalhar em televisão e passou a cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, numa época em que só existia, obviamente, TV aberta, então você ficava com a TV ligada o dia inteiro. Se você desse a sorte de o fuso horário te permitir ficar a noite inteira acordado, aí você não perdia nada, literalmente, eu tive a clara sensação, assim, de uma maneira muito forte, que é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com esporte na televisão. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu já tinha resolvido essa questão. E isso é por causa, acima de tudo, da vida que meu pai levava. Ele nunca disse para mim o que eu deveria fazer, nem o que eu não deveria fazer. Quando eu resolvi que essa ia ser a minha carreira profissional, eu tive uma conversa com ele, eu lembro do que ele me falou.
Você vai ter, se tudo der certo, uma carreira ótima, vai se divertir muito, vai ver coisas que você pagaria para estar ali vendo, e essa é uma sensação que eu sempre tive e ainda tenho. Eu pagaria para estar aqui, estão me pagando. Então, não é muito aquela coisa assim, trabalhe com o que você ama, porque senão você não vai trabalhar nenhum dia. É trabalho pra caramba, cara. É muito trabalho, mas é muito bom também. Então essa parte de seguir a profissão foi muito importante para mim, porque me deu o exemplo, me deu o gosto, o sabor e a ilusão toda de talvez conseguir ter uma carreira profissional nessa área. E aí nós tivemos a sorte e a felicidade de cobrir Copas juntos. Nossa, que incrível, cara. Isso é uma coisa, assim, até difícil de descrever. Indizível. E em relação ao sobrenome, que eu acho que é uma parte importante da pergunta e do assunto, nunca foi um problema para mim. Eu tenho absoluta noção dos meus privilégios. É muito mais fácil para alguém que tem esse tipo de recomendação colocar o pé para dentro da sala, porque não foi necessariamente o meu caso, mas talvez exista uma ajuda, um empurrãozinho um pouco maior, ou tem uma pulga atrás da orelha. Pô, será que esse cara tem isso nas veias? Será que, tem, né? que vai funcionar? Né? Então, existe uma boa vontade que é clara, óbvia, no momento crucial que é o início. Né? Até sobre isso, uma coisa legal. Ontem, por uma questão profissional, eu passei uma tarde incrível, cara, conversando com o Tony Nadal, o tio e o técnico Que incrível. do Rafael Nadal. Ele foi trazido para dar uma palestra aqui no Brasil. Nossa. E eu fui com o Fernando Meligeni participar do mesmo evento. A gente falou de manhã, ele falou à tarde, e o encerramento do evento fomos nós três, num bate-papo de 40 minutos. Tudo isso foi demais. O que foi realmente demais? As 2 horas que a gente passou dentro de uma sala, sem ninguém nos atrapalhando, conversando sobre esporte, sobre tênis e tal. E aí no bate-papo no final, e aí eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação, tá? Eu só estou lembrando de uma coisa que o Tony me disse que eu acho que cabe para todo mundo. Ele falou, a gente estava conversando sobre o eterno debate entre o talento e o esforço, a coisa de se o talento não trabalha, o trabalho ganha do talento, essas frases feitas todas. Aí a gente colocou isso em discussão, porque o sobrinho dele é um exemplo do talento que trabalha e trabalha muito. E se você for perguntar para ele, é muito mais trabalho do que talento, no caso. E ele fala isso de maneira muito clara, assim, sobre as rivalidades e o que Djokovic e Federer tinham a mais do que ele. E a única maneira dele conseguir equiparar seria se ele entendesse até Djokovic? Isso. Sim. Ele fala sobre o Djokovic com um absoluto... Diferença, assim. Sobre superioridade técnica. E ele fala sobre o Federer com reverência. E por isso ele tem um orgulho tremendo do sobrinho dele e do que eles conseguiram fazer juntos. Você veja como a coisa é. Ele fala do Federer com profunda, reverência. Ele fala assim, você não tem os golpes do Federer, ele nunca vai ter. Não adianta. Não saca como ele, não voleia como ele. Sua direita é muito boa, mas não tão boa quanto a dele. É um negócio... E no histórico entre eles, o Nadal ganhou muito mais, né? Eu não sei se ganhou muito mais. Agora não... E sobre o Djokovic, não é uma reverência, mas ele acha que o Djokovic melhor, é mais melhor. É, melhor. Sim. Você também acha? Em alguns aspectos, sim. Você acha, do seu favorito quem é? Assim, já que a gente está falando sobre isso... Eu ia falar sobre. Existe um tribalismo, né, Luca? Que é ruim para todo mundo, né? Porque a gente vive uma era em que, até no futebol isso acontece, as pessoas torcem para... Existe a figura do fã, não é o torcedor. O fã e o torcedor são pessoas diferentes. Eles podem até conviver dentro da mesma pessoa, mas eles são personalidades diferentes. Então, muita gente entrou nessa coisa de... Cara, você estava falando sobre o meu pai, mas tudo bem. Não, tudo bem. Entrou nessa coisa de... não, se eu gosto do Federer, eu não posso gostar do Djokovic. Se eu gosto do Nadal, eu não posso gostar do Federer. Eu tenho que escolher entre eles. Concessão, se eu gosto do Messi, eu não posso gostar do Cristiano. Se eu gosto do Cristiano, eu tenho que achar o Messi um
um produto do marketing, né? Essas bobagens todas. E aí até o Tony falou sobre isso também. Quando você percebe o que esses caras têm de respeito pelos outros e como eles agem quando se encontram, não é possível que essas pessoas não se sintam extremamente tolas. Besta, né? Se você é tolo a ponto de achar que você representa o Rafael Nadal só porque você prefere o Rafael Nadal em relação ao Federer e ao Djokovic, e se indispõe com pessoas que pensam diferente de você, e aí você vê na Laver Cup os dois chorando juntos, de mãos dadas, Nossa. você não se sente um trouxa? Porque o respeito pela grandeza precisa vir antes. Uhum. Mas o que o Tony falou? O Tony falou sobre... mas espera aí, alguém falou sobre talento. Eu falei, não, pera um pouquinho. O que é talento? Nós precisamos entrar num acordo em relação ao que é talento. Né? E na cabeça dele, o talento é uma coisa que pode ser trabalhada também. E que existe o que ele chama de talento inicial, que te leva até um determinado ponto. Uhum. Ao final da sua trajetória, você vai ver se você conseguiu algo que ele chamou de talento final, que é a soma de tudo. Uhum. E que não é algo que você alcança apenas com o talento inicial. Então, assim, sem absolutamente nenhuma comparação, é absolutamente evidente. Eu sou um privilegiado. Para começar a minha vida profissional, e, de certa maneira, durante todo esse tempo. Por quê? Porque eu convivo com ele. As pessoas não. Os meus colegas, a maioria, não. E eu sempre, e não é apenas porque é meu pai, as pessoas perguntam, você algum dia, me perguntaram ontem isso, você algum dia sonhou em ultrapassar? Eu falei assim, cara, isso não é um pensamento. Isso não é um tema. O mundo mudou demais. O protagonismo das pessoas no campo do jornalismo como profissão é uma coisa que é muito difícil, está muito diversificado, as pessoas falam só sobre si, as pessoas acham que se não falarem de si, o trabalho delas não vai aparecer, as pessoas preferem, em muitos casos, falar de si a trabalhar. Mas em termos de carreira, eu não posso dizer conquistas, mas eu estou falando de atuação profissional e importância, cara, nós estamos de novo falando sobre o Everest e o Pico do Jaraguá. É muito tranquilo isso, é muito claro. E o que eu tenho, o que você carrega uma responsabilidade, eu não carrego responsabilidade. Eu carrego responsabilidade minha pela escolha que eu fiz em fazer o meu trabalho da melhor maneira que eu posso e agir corretamente como pessoa. Eu carrego a coisa de zelar pelo sobrenome. Isso sim. Mas porque eu quis. Isso não é importante, a não ser para mim. Não é um... né? Esse assunto é meu, só. E é só isso que eu sinto. Honrando o seu legado, né? Inclusive, o seu pai fez uma pergunta para você. Eu mandei ontem... Deve ter sido alguma coisa espinhosa, né, mano? Falei, você quer fazer uma pergunta para o André? Ele falou, sim. Por que ele não se formou advogado como era o projeto inicial? Eu ia falar sobre isso. Ele perguntou isso. É verdade. Outro dia a gente teve uma conversa sobre isso, até porque a lembrança dele era diferente da minha e ele tinha razão. Eu falei sobre isso com o Rodolfo e com o Felipe, né? Isso, no Futebotec. No Futebotec. Gênios. E na minha época de vestibular, tinha essa questão do diploma. É obrigado, não é obrigado. Aí cai, não cai e tal. E eu falei, não, eu não posso correr o risco de começar a trabalhar depois de ter me formado em qualquer outra carreira e começar a trabalhar como jornalista, que é o que eu queria, porque eu nunca tive dúvida sobre a profissão, eu tive dúvida sobre o curso. Então, se alguém dissesse para mim, quando eu entrei na faculdade, idade de prestar vestibular, não precisa se formar como jornalista, você pode fazer o que você quiser e trabalha, nunca será exigido de você o diploma. Eu teria feito direito, porque eu acho que é uma faculdade que é mais rica, é uma faculdade que te faz ler mais, é uma faculdade que, do ponto de vista técnico, tem mais valor. Só que aí eu me deparei com esse problema. Mas e aí?
Aí eu vou ter que voltar e vai me atrapalhar, porque eu já vou ter começado um caminho. Então, não posso mais trabalhar porque eu não tenho diploma. Então, eu cursei comunicação social com especialização em jornalismo unicamente por causa do diploma, para que isso não fosse um problema, já que haveria talvez a necessidade de eu ter o diploma. Era só isso.